Sabe aquela sensação de carregar o mundo nas costas? Pois é, muita gente sente isso e essa sensação tem até nome, sabia? É o Complexo de Atlas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que algumas pessoas simplesmente parecem assumir mais responsabilidades do que deveriam? Para entender de onde vem esse nome, a gente tem que voltar lá na mitologia grega. Lembra do Titã Atlas? Ele foi condenado a segurar o céu para sempre. E olha, na psicologia de hoje, o tal do complexo de Atlas é bem parecido. Descreve aquela pessoa que pega para si uma responsabilidade gigante, e o curioso é que não é porque ela é a mais forte, não. É porque de alguma forma ela foi colocada, ou até se colocou, nesse papel. Então, vamos pensar um pouco de forma bem prática. Nas relações do dia a dia, qual papel uma pessoa costuma ter com mais frequência? É o papel de quem cuida, de quem resolve tudo? Ou talvez aquele que se cala para evitar uma briga, a pessoa que está sempre disponível, não importa a hora? Sacar qual é esse padrão? Bom, esse é o primeiríssimo passo para entender como o complexo de Atlas funciona na prática. Ok, mas de onde é que vem isso? Por que alguém assume esse papel? Geralmente a gente precisa olhar lá para trás, para a infância. É lá que muitas vezes a criança aprende, bem cedinho mesmo, que o seu valor e às vezes até o seu direito de existir está ligado a essa capacidade de aguentar o tranco, sabe? De carregar o peso, de sustentar alguma coisa ou alguém. E o resultado é que tem muita gente por aí vivendo como o próprio Atlas, sabe? E o pior, sem nem se dar conta de que isso não é um destino. Não está escrito nas estrelas. É, na verdade, um papel psíquico. Pensa num roteiro, um script interno que foi aprendido e que fica se repetindo, quase sempre no piloto automático. Mas aqui está o pulo do gato. Se é um papel, significa que ele pode ser questionado. Mas como é que os psicólogos chegaram a essa conclusão? Para a gente entender isso a fundo, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo. Mais de um século para trás, na verdade. Foi lá que as primeiras pistas sobre esse mecanismo todo começaram a aparecer, num lugar que era quase um mistério na época, o mundo secreto da mente de uma criança. Quem abriu essa porta foi ninguém menos que Sigmund Freud. E ele chegou com uma ideia que para a época era, uau, super radical. Ele disse o seguinte: crianças não são anjinhos puros e inocentes, não. Elas têm uma vida interior super complexa, cheia de desejos, de conflitos, e que tudo isso, essa vida interna, iria moldar e muito o adulto que ela se tornaria no futuro. Imagina o escândalo que isso não foi. Freud precisava, digamos, de uma prova para essas teorias. E ela veio com algo inédito. O primeiro tratamento psicanalítico de uma criança. Ficou conhecido como o caso do pequeno Hans. Era só um menininho de 5 anos, mas ele acabou se tornando uma peça fundamental para a gente começar a entender o que se passava na cabeça das crianças. E a história é bem interessante. Olha só. Primeiro passo. O pequeno Hans, do nada, desenvolve um pavor de cavalos, um medo que paralisava ele. Segundo, o pai do menino, com a orientação do Freud, começa a notar tudo. Cada palavra, cada comportamento do filho. Terceiro passo, Freud pega essas anotações e decifra o código. O cavalo, na verdade, era um símbolo do medo que o Hans sentia do próprio pai. E o quarto e último passo, quando esse conflito que estava escondido lá no inconsciente vem à tona, a fobia, puf, desaparece. É aqui que a gente conecta tudo. Aquele medo escondido do pequeno Hans e o peso enorme que um adulto com complexo de Atlas carrega, eles têm a mesmíssima raiz. É um conflito interno que foi aprendido lá na infância e que continua agindo, sabe, por baixo dos panos na vida adulta. E aí que mora a grande armadilha, né? Quem vive como Atlas se sente meio de condenado a esse papel. É curioso, porque na hora que a pessoa pensa em "e se eu largasse esse peso?", não vem um alívio imediato. Pelo contrário, vem a sensação de que o mundo inteiro vai desabar. E junto com isso, uma culpa gigantesca e um medo paralisante de decepcionar todo mundo. São esses sentimentos que funcionam como os guardiões desse fardo, sabe? A culpa, o medo, a ansiedade, aquela sensação de abandono, um desconforto que não passa. Eles agem como uma supercola emocional. E essa cola torna muito, mas muito difícil mesmo largar esse papel, ainda que ele traga um sofrimento danado. O que acontece com o tempo é que o papel e a identidade da pessoa meio que se fundem, viram uma coisa só. E aí, lá no fundo, surge aquela pergunta silenciosa, que dá até um calafrio. Mas quem sou eu se não for a pessoa que sustenta tudo isso? A identidade fica tão amarrada a essa função que pensar em largar parece quase como deixar de existir. E aqui tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Isso não é amor. Não é. É uma estratégia de sobrevivência emocional. Uma tática que foi aprendida lá na infância.
A pessoa meio que se apaga para que o outro possa ficar de pé, porque em algum momento lá atrás, essa foi a única maneira que ela encontrou de garantir o vínculo, de garantir a segurança. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que talvez seja a chave para quebrar esse ciclo. O que é que fica esquecido quando se está sempre nesse lugar, segurando tudo? Os próprios desejos, os próprios limites, o cansaço, a espontaneidade. É uma ironia, né? Enquanto se carrega um mundo nas costas, não dá para viver nele de verdade. A grande virada de chave, o que a gente poderia chamar de maturidade psíquica, começa com aquele clique, uma compreensão que é libertadora. Nem todo peso que está por aí é para ser carregado por uma pessoa só. A capacidade de olhar e falar, ok, essa responsabilidade é minha, mas essa outra, essa aqui é do outro. Esse discernimento é o começo do fim desse ciclo. E aqui vem talvez a revelação mais forte de todas. Quando o Atlas da vida real finalmente solta o céu, o mundo não desaba. O que desaba, o que termina, é um mito. Aquele mito pessoal de que o desastre está logo ali na esquina, de que tudo depende de uma única pessoa. A catástrofe que tanto se teme, na verdade, existe principalmente dentro da cabeça de quem carrega o peso. E é só nesse momento, só quando se larga esse peso, que no fundo nunca foi seu de verdade, é que se pode finalmente existir para além do papel. Fica a reflexão, né? Talvez aquele cansaço todo que se sente não seja da vida em si, mas de carregar uma função que nunca deveria ter sido assumida. E aí a grande pergunta que fica é: quem a gente pode ser quando esse fardo não está mais lá?